Olá, eu sou o professor Eduardo Vasques e neste vídeo você vai aprender a expressar uma função real definida no intervalo de -π até π com uma combinação linear de senos e cossenos, a chamada série de Fourier. Vai conhecer também as condições que a função deve satisfazer para que seja possível fazer isso. Trabalharemos neste intervalo de -π até π para desenvolver as expressões da série na sua forma mais simples e em outro vídeo mostraremos como generalizar isso para funções definidas em um intervalo qualquer. Eu vou começar mostrando um pouco da ideia de combinarmos senos e cossenos de modo a obtermos funções com um comportamento bem diferente daquele que é exibido por simples senos e cossenos. Em seguida, vou mostrar para você a forma da chamada série de Fourier para uma função f de x definida para x no intervalo de -π até π. No item seguinte, vou falar das condições que f de x precisa satisfazer para que você possa construir uma série de Fourier para esta função, que vem a ser a continuidade ou a continuidade por partes desta função. Voltaremos então à questão mais técnica de como calcular os coeficientes da série a partir da função f de x, para então concluirmos em seguida. Vamos começar falando de combinações de senos e cossenos. Em primeiro lugar, pense no seguinte: será que o comportamento de uma combinação linear de senos e cossenos, como por exemplo esta aqui, é semelhante ao comportamento de cossenos e senos individuais que compõem esta expressão? Vamos ver o que acontece com estas funções para x no intervalo de -3π a 3π, por exemplo. Você já conhece bem o cosseno de x, também conhece o seno de x. Em vermelho você vê a curva do seno, em azul a curva do cosseno, apenas para comparação. A curva do seno, na verdade, corresponde à curva do cosseno, deslocada em π sobre 2. O cosseno de 2x também não tem comportamento muito diferente, mas devido ao fator 2 no seu argumento, seu período é metade do período de cosseno x. Coisa semelhante para o seno de 3x e o cosseno de 3x. Veja que são comportamentos muito parecidos, são curvas muito parecidas. No entanto, algo diferente ocorre quando eu penso em uma combinação linear delas, como é que está sendo mostrado agora. Você pode observar um comportamento bem diferente do que aquele de simples senos e cossenos. Você viu, então, que combinações de senos e cossenos podem se comportar de modo bem diferente dessas funções. Na verdade, podemos ajustar essa combinação de modo a reproduzir o comportamento de uma classe bem ampla de funções. É o que diz o teorema de Fourier, que veremos a seguir. Imagine agora que você tem uma certa função real em um dado intervalo finito de interesse, como por exemplo esta aí na tela. Seria possível você descobrir como combinar corretamente senos e cossenos de modo a obter uma aproximação a esta função? A resposta é sim. Neste momento você ainda não sabe como obter estes coeficientes, como construir essa expressão aproximada, mas a gente vai chegar lá daqui a alguns minutos. Aqui a primeira aproximação é um termo constante, que seria o termo em cosseno 0x ou cosseno de zero, que é constante. Corresponde à curva em azul. Acrescentando os termos em seno x e cosseno x, com os coeficientes apropriados, teríamos uma aproximação um pouco melhor. Indo mais além, seno 2x e cosseno 2x, e assim por diante. Observe que neste exemplo, à medida em que você considera mais termos nesta combinação, você melhora a sua aproximação. Então, se você incluir os infinitos termos, será que obteria uma representação exata da função f de x? A resposta é sim, e ela é conhecida como teorema de Fourier. Bom, pelo menos isso é verdade para funções contínuas ou contínuas por partes, que formam um conjunto bem amplo de funções. Daqui a pouco a gente volta a falar nestas restrições sobre f de x. Como falei anteriormente, por simplicidade, a gente vai considerar inicialmente uma função f de x com x no intervalo de -π até π. Isso porque, para esse intervalo, as expressões envolvidas ficam mais simples. Em outro vídeo, vamos generalizar a discussão para um intervalo qualquer. O teorema diz que é possível escrever este f de x
em termos de cossenos e senos, da forma cosseno de kx e seno de kx, em que k vale 0, 1, 2, etc. Mais especificamente, como uma combinação linear destes senos e cossenos. Aí na tela você vê o que teríamos para um certo valor de k. Temos o cosseno de kx multiplicado por uma constante a índice k e o seno de kx multiplicado por uma outra constante, b índice k. Na verdade, você teria uma somatória de termos com esta estrutura para todos os possíveis valores de k, 0, 1, 2, até o infinito. Mas, para k igual a 0, temos cosseno de 0x igual a cosseno de 0, que é igual a 1. Então, esse termo, na verdade, é uma constante. E temos também seno de 0x, que é seno de 0, que vale 0. Então, você pode destacar o termo constante a 0, ou seja, escrever ele fora da somatória. Observe que agora a sua somatória começa a partir de k igual a 1. É muito comum você encontrar este termo constante escrito como A0 sobre 2. É uma convenção, mas tem uma razão para isso. É que ao escrevermos este termo constante dessa forma, todos os coeficientes AK podem ser escritos assim, como integrais do produto de f de x e cosseno de kx sobre o intervalo menos π a π, com o fator 1 sobre π ali na frente. Isto inclui também o caso k igual a 0, em que temos cosseno de 0x igual a cosseno de 0 igual a 1, ou seja, a integral se reduz à integral de f de x, nesse intervalo. Da mesma forma, os coeficientes bk são calculados através de integrais do produto de f de x com a função seno de kx, no intervalo de menos π até π. Aqui não faria muito sentido fazer k igual a 0, porque seno de 0 é 0, e a integral, consequentemente, é sempre 0 nesse caso. Então, B0 é sempre 0. A gente não leva em conta. Esta expressão aqui é denominada série de Fourier, para a função fx no intervalo de menos π até π. Para calcular esta série para um determinado f de x no intervalo de menos π a π, o que você precisa fazer é calcular os coeficientes AK e BK para os valores de k que você desejar, ou seja, calcular estas integrais. Dependendo da função f de x, pode ser possível calcular exatamente estas integrais, ou não, conforme o caso, elas podem ser calculadas numericamente. Você já tem uma ideia de como é a série e os seus coeficientes. Vamos examinar a seguir as condições para que f de x possa ser representada como uma série de Fourier, a continuidade ou continuidade por partes. Vamos lembrar rapidamente do que são funções contínuas e funções contínuas por partes. Um conceito muito importante que é tema do curso de cálculo 1 é o de limite de uma função. Especialmente importante é que você tenha muito clara a distinção entre o limite de uma função f de x, quando x tende a um valor x0, e o valor da função naquele ponto x0. Fazer x tender a x0 significa fazer x ser tão próximo de x0 quanto você queira, mas sem chegar a x0. Isso é importante. Então, uma coisa é você se perguntar como se comporta f de x nas vizinhanças de x0, ou seja, quando x tende a x0. Outra coisa é quanto vale f de x em x0. São duas coisas conceitualmente diferentes. Por exemplo, para a função seno de x sobre x, ela não está definida em x igual a 0. Mas o limite dela, quando x tende a 0, sim. Para valores próximos de x igual a 0, diferentes de 0, essa função toma valores muito próximos de 1. Você pode conferir isso na sua calculadora, por exemplo. Quando essas coisas são iguais, f de x0 e o limite de f de x quando x tende a x0, dizemos que a função é contínua no ponto x0. É o caso, por exemplo, de funções polinomiais, seno e cosseno, exponenciais e composições destas. Já uma função contínua por partes em um certo intervalo AB é aquela em que temos um número finito de pontos de descontinuidade, D1, D2 e assim por diante até um DL. E em cada subintervalo, no qual o intervalo original se subdivide, a função é contínua. E em cada subintervalo destes, o limite nos extremos é bem definido, é um número. Por exemplo, uma função como essa em A, temos 2 pontos de descontinuidade, um número finito, portanto. Em cada trecho ou subintervalo, a função é contínua.
Em cada subintervalo, os limites nos extremos do subintervalo são bem definidos. Outro exemplo é o item B, a função seno de x sobre x num intervalo, por exemplo, de menos π até π. Ela não é contínua, tem uma descontinuidade em x igual a zero, mas ela é contínua por partes. Por quê? Porque em cada subintervalo ela é contínua, com limites bem definidos nos seus extremos. Agora, alguns contra-exemplos. Funções que não são contínuas nem contínuas por partes. No item C, temos a função 1 sobre x ao quadrado, no intervalo de menos 2 a 2, por exemplo. Temos uma descontinuidade ali em x igual a zero, né? A função não está definida nesse ponto. Apesar de, nos subintervalos, a função ser contínua, o seu limite, quando x tende a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, também não está definido, ele tende a mais infinito. Então não é uma função contínua por partes, por causa desse comportamento do limite. A série de Fourier não vai representar bem essa função. Um outro contra-exemplo, a função tangente de x, no item D. Considere, por exemplo, o intervalo de menos π a π. A tangente tem dois pontos de descontinuidade aí, para x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2, correto? Ela é contínua nos três subintervalos abertos mostrados, né, que esses dois pontos aí de descontinuidade acabam gerando. No entanto, os limites dela, quando x tende a menos π sobre 2 ou π sobre 2, pela esquerda ou pela direita, tanto faz, não são definidos. Tendem a mais ou menos infinito, conforme o caso. Então, também não é uma função contínua por partes. A série de Fourier não vai representar bem esta função. Essa restrição sobre f de x está aqui para garantir duas coisas, que não iremos demonstrar. Uma delas é garantir a existência dessas integrais que definem o AK e o BK, ou seja, garantir que cada integral dessa seja um número e não coisas estranhas como mais ou menos infinito. Outra coisa é garantir que a série como um todo convirja para o f de x, ou seja, à medida em que você considere valores cada vez maiores para o k, um número cada vez maior de termos na sua série, portanto, você vai se aproximando cada vez mais e mais do comportamento da função f de x no intervalo considerado. Uma vez estabelecidas as condições para que tenhamos uma série de Fourier para um certo f de x, vamos então a seguir discutir em detalhe a expressão dos coeficientes da série, em termos de integrais envolvendo a função f de x. Eu quero agora que você entenda por que os coeficientes da série de Fourier correspondem a estas integrais. Nesta situação, uma f de x contínua ou contínua por partes no intervalo de menos π até π. Vamos começar pelo cálculo do A0. Seu ponto de partida é a expressão da série de Fourier. Se você integrar esta equação no intervalo de menos π até π, ou seja, integrar o lado esquerdo e direito e integrar cada parcela do lado direito, você obtém esta expressão. Temos aí a integral do f de x do lado esquerdo. Do lado direito, a integral do termo constante, A0 sobre 2. Você pode colocar esta constante fora do sinal de integração, obviamente. A integral da somatória, escreva como somatória de integrais. E em cada termo, dentro da somatória, coloque o coeficiente constante, o AK e BK, em cada caso, para fora da integral. Examine essa integral aqui, do AK, que envolve o cosseno de kx. Aqui, k é diferente de zero. Vamos fazer essa integral no detalhe A aqui ao lado. Com k diferente de zero, a primitiva dessa função é seno de kx com o fator 1 sobre k. Integrando-a de menos π a π, você obtém seno de kπ e seno de menos kπ. Bom, o índice k é o índice da somatória, é um número inteiro. Então você tem aí senos de múltiplos inteiros de π, que valem zero. Então esta integral vai ter valor zero, né? Vai ser nula, e isso para k igual a 1, 2, 3, etc. Você já sabe, então, que todos estes termos aqui em AK são nulos. Olha agora para a integral de seno de kx, associada aos BKs. Vamos fazer essa integral aqui no detalhe B. Novamente, com k diferente de zero, temos a primitiva, neste caso, igual ao cosseno de kx com o fator menos 1 sobre k. Integrando no intervalo para x de menos π até π, obtemos essa expressão, envolvendo cosseno de kπ e cosseno de menos kπ. Mas o cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos kπ e cosseno de kπ são a mesma coisa, têm o mesmo valor.
Portanto, para qualquer que seja o valor de k, desde que não nulo, essa integral se anula. Então, assim como as integrais dos termos em AK, as integrais dos termos em BK também se anulam. Sobram a integral do f de x, do lado esquerdo da equação, e a integral do termo em A0 sobre 2, que vale 2π. Obtemos assim esta expressão para o A0 em termos da integral de f de x no intervalo de menos π a π. Vamos agora ao cálculo dos coeficientes AK, com k diferente de zero, naturalmente. Vamos escrever novamente a série de Fourier. O procedimento é semelhante ao que você utilizou para o A0, mas aqui, antes de fazer a integração, você multiplica ambos os lados da equação pelo cosseno de mx, em que m é um número inteiro. Vamos usar m aqui para ser diferente, né? Usar um índice diferente do k, já usado ali na somatória. E aí, então, vai integrar todo mundo em x, no intervalo de menos π a π, nosso intervalo de trabalho. Você tem aí três tipos de integrais a considerar. Uma delas envolve somente o cosseno de mx. Outra envolve o produto de dois cossenos. E outra envolve o produto de um cosseno por um seno. A primeira delas é a do cosseno, mas você já calculou essa integral quando calculou o A0. Ela é nula. Lá tínhamos a integral de cosseno kx. A única mudança é que o índice agora é m e não k, mas isso não muda o resultado. Essa integral continua sendo nula, né? Vamos calcular as outras duas integrais, nos detalhes b e c. Temos aí, então, a integral do produto de dois cossenos, cosseno kx e cosseno mx. Você pode fazer essa integral por partes, por exemplo, mas pode também escrever esse produto como uma soma de cossenos. Basta lembrar que o produto de cossenos aparece naquelas expressões de cosseno de a mais b e cosseno de a menos b, não é? Ao somar essas duas expressões, sobra aqui do lado direito somente um termo com o produto de dois cossenos, exatamente como no integrando da nossa integral. Os termos dos produtos de senos se anulam. Então você pode expressar o produto cosseno kx, cosseno mx dessa forma, como uma soma de cossenos. Utilizando, então, esta expressão na integral, você a reduz a uma soma de integrais de cossenos. É bem mais simples de se lidar com elas. Mas aqui temos que fazer algumas considerações sobre os índices k e m. K é o índice de somatório, lá na série. Ele é um número inteiro maior do que zero. O m também. Mas temos aqui duas possibilidades distintas. Ou k igual a m, ou então k diferente de m. Se k igual a m, a primeira integral será equivalente a cosseno de 2mx, pois se k igual a m, k mais m igual a 2m. Mais uma vez aparece a integral do cosseno. Você já calculou essa integral, ela é nula. E na segunda integral temos k menos m igual a zero, quando k igual a m, né? Então, temos no integrando um cosseno de zero que é igual a 1. Esta segunda integral se reduz à integral de 1 no intervalo de menos π a π, cujo valor é 2π. Com o fator meio, né, essa integral, então, vale π para k igual a m. Já para k diferente de m, temos mais uma vez integrais do cosseno de um número inteiro, quer seja ele k mais m ou k menos m, integrado de menos π a π. E essas integrais valem zero. Em conclusão, esta integral b só é diferente de zero quando k é igual a m, e seu valor nesse caso é π. Voltando então à nossa expressão do cálculo do AK, vamos à próxima integral, a integral c, calculando ela no detalhe. O caminho é semelhante. A integral envolve o produto de um cosseno mx e um seno de kx. Este produto aparece nas expressões de seno de a mais b e seno de a menos b, lembra? Temos então o seguinte: se agora eu subtrair a segunda da primeira, eu elimino os termos com cossenos e obtemos isso daí. Podemos então reescrever essa expressão, né, o produto, né, de cosseno mx e seno kx, em termos de uma diferença entre senos, como mostrado aí na tela. Substituindo, então, esta última expressão no integrando de c, você consegue reescrevê-la em termos de integrais de senos de uma constante inteira vezes x. Se m for igual a k, então integrando você passa a ter um seno de 2mx e um seno de zero que dá zero. A primitiva do seno é cosseno de 2mx, com o fator menos 1 sobre 2m, e o fator no meio também. Então você obtém essa expressão, proporcional à diferença entre cosseno de 2mπ e cosseno de menos 2mπ.
Mas cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos 2mπ é igual a cosseno de 2mπ. A integral, então, é nula. Agora, se m e k forem diferentes, então você tem como primitivas dois cossenos com os respectivos fatores. Integrando em x de menos π a π, obtemos estas expressões com diferenças entre cossenos. Mas, novamente, o cosseno é uma função par, e por causa disso as diferenças são nulas, e assim a integral também é nula. Ou seja, para todos os casos, esta integral do produto de cosseno mx e seno de kx é nula. Este então é o panorama, cada integral da expressão identificada e calculada. Juntando todas as informações, restam a integral do lado esquerdo da equação envolvendo fx e cosseno kx. E do lado direito, resta somente a integral do produto de cossenos. E ainda assim, somente o termo com k igual a m. Então você pode tirar daí o am, a índice m, escrito em termos da integral de fx e cosseno de mx. No entanto, o m é um índice mudo, não importa a letra que você escolhe para usar como índice. Você pode dizer, sem maiores problemas, que o ak pode ser escrito assim, em termos da integral de fx e cosseno kx, com k igual a 1, 2, 3, etc. Próximo passo, o cálculo dos coeficientes bk, com k diferente de zero, bastante semelhante aos do ak. Novamente, você começa a partir da expressão da série de Fourier e multiplica esta expressão por seno de mx com m inteiro e diferente de zero. Para o AK, consideramos o cosseno e para o BK vamos agora considerar o seno. Em seguida, vai integrar esta expressão em x de menos π a π. Vai ter que avaliar então três tipos de integral, basicamente. A integral de seno mx, a integral do produto de seno mx pelo cosseno de kx e a integral de seno mx por cosseno de kx. Vamos fazer a primeira, a do seno de mx, no detalhe A. A primitiva aqui é o cosseno, a função cosseno, com o fator 1 sobre m. Integrando, obtemos essa expressão. Mas, novamente, como o cosseno é uma função par, as duas parcelas são iguais. Então, o resultado dessa integral é zero. Então, essa parcela aqui é nula. Vamos à segunda integral. Esta aqui, na verdade, a gente já calculou anteriormente. É a integral do produto de um seno e cosseno. Não precisa calcular de novo, já sabemos que ela é nula. Vamos à seguinte, no detalhe C. Temos aí a integral do produto de seno mx e seno de kx. Produtos de senos como esse você encontra nas expressões de cosseno de a mais b e cosseno de a menos b. Observa que em ambas essas expressões você tem produtos de cossenos e produtos de senos. Se subtrairmos a segunda da primeira, eliminamos os termos do produto dos cossenos e ficamos com o termo de produto dos senos. É só resolver então essa identidade para esse produto e vemos que ele pode ser expresso como a diferença entre esses dois cossenos, com um fator meio aqui naturalmente. Substituindo então esta expressão na integral, agora você tem integrais de cossenos, bem mais fáceis de se escrever. Você tem aqui dois índices, m e k, ambos inteiros e diferentes de zero. Mas temos aqui duas possibilidades distintas. Uma delas é k igual a m, que nos leva a termos a um cosseno de 0x, que é igual a 1, cosseno de zero, no integrando dessa primeira integral. O resultado é π neste caso. A outra possibilidade é k diferente de m. Então temos as primitivas dos cossenos, como mostrado aí na tela. E o resultado da integral, neste caso, é zero. Então esta integral efetivamente me diz o seguinte, ela só não é nula quando k é igual a m. Com estes resultados, então, temos o seguinte, a integral a se anula, a b também. E a integral c faz com que, dentro desta somatória em k, sobreviva somente o termo em que k é igual a m. Você vai obter, então, esta expressão, na qual sobra o termo em bm. Resolvendo, então, para bm, você obtém a expressão deste coeficiente como uma integral do produto da função f de x e da função seno de mx. Mas, novamente, o índice m é um índice mudo. Você pode trocar ele pela letra que você quiser. Então, podemos voltar aqui ao índice k e escrever dessa forma.
Então, dado um f de x, tudo o que você precisa para construir a série de Fourier é avaliar estas integrais para cada valor de k, né, para todos os k's que você quiser, a partir de k igual a 0, né, no caso dos ak's, e a partir de k igual a 1, no caso dos bk's. Você agora já sabe o que fazer para representar qualquer função f de x, contínua ou contínua por partes, definida para x no intervalo de -π até π. Já viu o porquê dos coeficientes serem calculados através das integrais mostradas aí na tela. Em outros vídeos vamos ver alguns exemplos de construção da série de Fourier e também a generalização da forma da série de Fourier para uma função f de x em um intervalo qualquer. Você pode encontrar os links para esses vídeos no nosso ambiente e também na descrição do vídeo. Até a próxima e bom estudo!